Oi, meus amores do quinto ano! Tudo bem com vocês? Eita, que a tia Dani tá com saudade de vocês, viu? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre verbos. Eu sei que vocês lembram que nas aulas anteriores da semana passada, nós falamos sobre a formação das palavras, não é? E aí no conteúdo de vocês tem esse conteúdinho de verbos que é para você lembrar o que é verbo e para você entender também que os verbos eles se modificam. Então às vezes o sufixo, né, ajuda ali na modificação do verbo. É isso que nós vamos entender melhor agora. Então vamos lá. Primeiro, o que são verbos? Verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, esses três itens são representados por verbos. Quando eu quero expressar uma ação, quando eu vou dizer assim, ó, vou falar, vou pular, vou correr, vou brincar, tudo isso é uma ação. Tudo isso é algo que alguém executa, então é verbo. Também são verbos os verbos de estado, né? Então, quando eu falo que eu vou ficar, estou, permanecer, ficar, todas essas palavrinhas são verbos de estado. E os fenômenos da natureza, né? Então, vamos analisar agora cada um deles. Então, os verbos que representam ação, como por exemplo na frase, os alunos estudam muito, os alunos do ArtSeb estão estudando bastante, não é? Eu tenho certeza que estão acompanhando as aulas, então, ó, estudam, estão acompanhando, são verbos também. E aí, nós temos esse exemplo. Agora, verbo de estado. As crianças ficam entusiasmadas. Então, o ficam, né, não dá ideia de ação, dá uma ideia mais estática. Por isso, é um verbo de estado. Gente, os fenômenos da natureza, eles são considerados verbos, porém, eles não podem ser conjugados. Eu não posso falar eu chovi. Eu falo simplesmente que choveu, porque a gente sabe que a chuva é causada por todo um processo, todo um fenômeno, toda uma ação da natureza. Por esse motivo, esse verbo não pode ser conjugado. Também não posso falar ele choveu, nem ela choveu, nem tu choveste. Está errado, então eu falo apenas que ou choveu ou trovejou, e aí assim por diante. Então os verbos de ação, eles são conjugados, o de estado também são conjugados, porém os verbos de fenômeno da natureza não são. E aí vamos entender agora o que é a flexão verbal. Veja bem, os verbos situam as ações e os estados em presente, passado e futuro. Então, tudo na nossa vida, né? A gente entende que existe um presente, que é o que nós estamos vivendo nesse momento. Tem o passado, que é aquilo que já aconteceu, aquilo que nós já vivemos, aquilo que já passou. E tem o futuro, que são coisas que ainda vão acontecer. E aí, cada um desses tempos, né, dessas flexões verbais, cada uma delas tem a sua terminação alterada. É preciso entender isso quando nós vamos estudar a questão da formação das palavras. Entender que essas palavras, né, os verbos, eles se flexionam, eles se modificam de acordo com o tempo verbal. Aí também com a pessoa verbal, viu? Já que eu explico isso também. Então, eles se modificam de acordo com o tempo e com a pessoa. Então, vamos analisar aqui. Ela mora em Imperatriz. Quando eu digo ela mora, nós temos um tempo verbal que é o presente e nós temos uma pessoa verbal que é ela. Então, a palavra, o verbo, ele termina em a, mora. E aí, quando nós temos já a mesma frase no presente, só que agora no plural, elas moram. Então, é a terceira pessoa do plural. Nós já vemos que esse verbo, ele muda a sua terminação. Não termina mais em a, termina agora em am. Vamos observar aqui outros casos, tá bom? Mudando o tempo agora, que é no passado ou pretérito. Então, nós temos ela morou em Imperatriz. Veja só que agora o mora não termina mais em a, ele termina em ou, morou no passado.
O passado também pode ser dito como ela morava em Imperatriz. Veja que esse mora agora termina em vá, né? Então acrescento o vá. Mudou também. E quando eu passo para o plural, as coisas também mudam. Veja bem, elas moraram em Imperatriz e elas moravam em Imperatriz. Veja que o verbo sempre está concordando com o tempo verbal, né? Com o momento em que se encontra, se é passado, se é futuro, se é presente. E ele concorda também com a pessoa verbal, a pessoa gramatical. Vamos analisar a mesma frase, as mesmas frases, só que agora no futuro. Ela morará em Imperatriz. Veja que agora não é mais só mora, não igual lá na primeira frase que estava no presente. Agora é morará, lá no futuro, viu? E aí nós temos também elas morarão. Também é no futuro, só que muda a pessoa verbal. A primeira pessoa é ela, está no singular, e a segunda pessoa é elas, que está no plural, tá bom? Então aqui, essa daqui é a terceira pessoa do singular e aqui é a terceira pessoa do plural. Na primeira frase nós temos ela e na segunda frase nós temos elas. É por isso que a terminação também muda, ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre concordância verbal. Prestem atenção nesse trechinho aqui. Assim como os substantivos e os adjetivos, então numa frase, os substantivos e os adjetivos eles precisam concordar, eles precisam fazer sentido. Se o adjetivo está no feminino, aliás, se o substantivo está no feminino, o adjetivo também deve estar no feminino, eles devem concordar. Se está no singular ou no plural, o adjetivo e os substantivos devem concordar. E aí, assim como os substantivos e os adjetivos, os verbos, eles também devem concordar. E é por isso que eles mudam, para que a frase possa fazer sentido. Eu não posso dizer, como por exemplo, ela morará em Imperatriz. Eu não posso dizer, elas morará em Imperatriz, porque não faz sentido, porque quando eu falo de elas, eu falo de mais de uma pessoa. Então, o verbo precisa concordar com essa pessoa verbal. Então, meus amores, observem que o verbo ele deve concordar com o tempo, né? Se é no passado, no futuro, no presente. E deve concordar também com o singular e com o plural, certo? Então, se é ela, o verbo vai ser de um jeito. Se é elas, o verbo vai ser de outro jeito. E deve concordar também com a pessoa gramatical ou verbal. A pessoa verbal está relacionada com o singular ou plural. Porque se for eu, aí eu tenho o singular, né? Tu, eu tenho o singular também. Ele ou ela, singular também. Agora, quando eu falo nós, vós, eles ou elas, eu já utilizo o plural. Então, a pessoa gramatical ou verbal está relacionada com o singular e com o plural. Nós temos 3 pessoas no singular e 3 pessoas no plural. Vamos analisar sobre isso daqui a pouquinho. Então, observe essas frases aqui. Todas elas têm o mesmo verbo, só mudei o final para não ficar repetitivo igual às anteriores, viu? Então, vejam bem. Eu gosto de chocolate. O verbo gostar, ele termina de uma forma, ó, gosto. Agora a outra. Nós, né, que seriam mais, 2 ou mais pessoas, gostamos de passear. Veja que agora o verbo mudou. Não posso falar nós gosto. Eu tenho que mudar esse verbo. Eu tenho que mudar o sufixo dele. E ele gosta dos amigos. Eu não posso falar ele gostamos. Eu não posso falar ele gosto. Eu tenho que falar ele gosta. Veja que novamente o sufixo é alterado. Na concordância verbal, vocês perceberam então, né, que a pessoa gramatical, ela está ali decidindo como que vai ser o final do verbo, porque eles precisam concordar. Vocês perceberam isso? Espero que sim. Veja bem, as pessoas gramaticais, elas também são chamadas de pessoas verbais ou pessoas do discurso, e elas indicam a posição de uma pessoa na comunicação. Então, desta maneira, as pessoas gramaticais são
No singular, como eu já até mencionei, no singular, eu, tu, ele ou ela. E no plural, nós, vós, eles ou elas, certo? Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido. Quando eu falo eu estou me referindo a mim, né? A pessoa que fala. Quando eu falo tu, é a pessoa com quem eu falo. E quando eu falo ele, é a pessoa de quem se fala. Veja só que essas pessoas verbais, elas indicam a posição da pessoa na comunicação. Então, primeira pessoa é a pessoa que fala, a segunda pessoa é a pessoa com quem se fala e a terceira pessoa é a pessoa de quem se fala. Ok? Entendido? Espero que vocês tenham compreendido essa aula. É uma aula rapidinha mesmo, porque eu deixei para fazê-la só num vídeo para que vocês não se confundam com outros conteúdos. Então, para finalizar essa primeira unidade do livro, vocês realizem a atividade dessa tarefinha. É só a página 24. Eu tenho certeza de que vocês vão arrasar, viu? Então, boa atividade para vocês e nos encontramos na próxima aula. Beijinhos, tchau, tchau!